Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para mais um vídeo. Eu sou o Gustavo, estou com os meus amigos Wagner, Juliano, minha amiga Crisley, e hoje vamos dar seguimento aos nossos estudos dos princípios da doutrina espírita, baseado no item 6 da introdução. Nós somos aqui o nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba, e como é de praxe, eu convido a todos a fazermos uma vibração, a fechar os nossos olhos, agradecermos a Deus por cada momento, agradecermos a Deus pela nossa vida, pelas nossas oportunidades, pelo ar que respiramos e pela nossa saúde. Que assim seja. Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo deste vídeo. A gente entrou agora num conjunto de princípios bem interessantes, que eles começam a falar um pouco mais sobre essa interação entre nós, enquanto encarnados, com os espíritos desencarnados. Então, alguns princípios nós vamos falar bastante disso, que envolve várias questões e várias dúvidas de várias pessoas, então a gente vai explorar bastante esse aspecto. A gente já começou falando um pouquinho disso no princípio anterior e vamos continuar agora. Então, o nosso princípio de hoje, ele fala mais ou menos assim, ó. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, sustentando-se nas provas da vida e ajudando-nos a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos incitam ao mal. É para eles um gozo ver-nos sucumbir, assemelhando-se a eles. Então, como a gente pode ver ali, tem bastante interação entre nós, encarnados, com o mundo dos espíritos desencarnados, né? Com os espíritos que estão naquela outra condição de espíritos errantes. Queria convidar o Wagner para a gente começar nosso bate-papo aqui. Wagner, você pode aprofundar para a gente um pouquinho mais sobre como que funciona essa influência e o que a gente pode fazer com ela? Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui novamente. Olá, Cris, Juliano, Gustavo e todos que podem nos acompanhar. Eu acho que a grande motivação da humanidade até hoje ainda, que nos impulsiona ao estudo, ao conhecimento da doutrina espírita, é essa relação nossa para com os desencarnados e deles para conosco. Em todas as escrituras, em todas as religiões, surgem chamadas de várias outras formas, com terminologias diferentes, a influência dos espíritos. Kardec vem falar com muita felicidade no nosso princípio, vem falar de relação. Kardec, porque a influência parece que eu quero influenciar alguém. A influência parece que eu estou sendo vítima de uma influência. Coloca de uma forma. Quando o Kardec coloca a relação, ele coloca de uma maneira que é pura e simplesmente natural a nossa relação com os espíritos. É um fenômeno natural. Não existe um espírito que fala, eu vou vir ao planeta somente para infernizar a vida do Wagner, para prejudicar o outro. Esses são aqueles que já conviveram conosco em outras situações e vêm em processo, geralmente, de vingança. Mas a relação de Kardec, que ele coloca aqui, é muito mais ampla. Então, nós vamos, em definição básica, dizer assim, nós somos influenciados constantemente pelos espíritos a partir do momento que autorizamos com o nosso pensamento, com a nossa vibração, com a nossa maneira de ser. Antes de falar disso, nós podemos falar que existe um fenômeno espiritual parecido com a biologia, que na biologia fala simbiose. Em biologia, simbiose é vida que depende de outra vida. Então, por exemplo, alguns vegetais, por exemplo, a orquídea, o pessoal quase não planta ela em vaso. Ela é colocada no tronco de uma outra árvore. Então, ela depende daquele outro para sobreviver. E nós, espíritos, nós podemos nos utilizar de uma simbiose positiva ou negativa de acordo com aquilo que eu quero na minha vida. O detalhe é que é o seguinte, essa relação, para nós encarnados, quando nós imaginamos que os desencarnados vêm nos influenciar, o botão, o seletorzinho, a escolha, quem faz sou eu. Eu posso escolher me relacionar com bons espíritos, está aí claro no princípio, ou posso escolher me relacionar com maus espíritos. Daí tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu não consigo, o meu pensamento sempre só vem coisa mal, os espíritos estão me influenciando. Não. Os meus maus pensamentos atraem
e facilitam essa relação e essa influenciação dos espíritos. Então, o próprio Kardec fala no Livro dos Espíritos que a única maneira de repelir os maus espíritos é associando-se aos bons espíritos. E Cristo ensinou isso de uma maneira infalível. Orai e vigiai. Eu posso mudar os meus pensamentos. Poxa, mas é muito difícil. A coisa mais difícil que tem para alguém mudar o seu pensamento é quando tenta fazê-lo de forma solitária. Quando eu quero mudar o pensamento sozinho, é muito difícil para eu fazer isso. Então, o que eu faço? Eu recorro aos grupos. Essa nossa vida de relação e correlação no Centro Espírita, nós estudamos juntos, nós trabalhamos juntos. Gradativamente, eu vou orando e vigiando. Vou fazendo com que o meu entorno, a minha vibração, faça que no processo de afinidade eu traga espíritos do meu nível, ou melhor do que o meu nível, para se aproveitarem do meu desejo, da minha força de vontade de crescimento e evolução. Então, nessa definição, nós podemos dizer o seguinte: nós temos essa relação de forma absolutamente natural. Não precisa ser médium, não precisa ter nenhuma predisposição diferenciada, todos nós temos uma relação absolutamente natural com os espíritos. E nós temos o direito e temos todo o poder, vamos dizer assim, de selecionar. Para mim é um prazer falar sobre isso, porque eu só comecei na doutrina espírita graças a essa relação dos desencarnados para comigo, quando eu fui, então, adolescente. Faz tempo. Ô Wagner, vou até projetar aqui de novo o princípio para a gente conversar sobre essa diferença que você falou, né, entre a relação e influência, né? Então, aqui Kardec está falando dos espíritos nesse começo, né? Com os homens são constantes. Aí, se ele usasse, como você falou, se ele usasse influência, daria a entender que os espíritos desencarnados, eles nos influenciam, né? Eles não têm mais o que fazer, então eles ficam lá nos espizinhando, nos influenciando de alguma forma. E pelo que você falou, é uma relação de mão dupla, né? Assim como eles podem nos influenciar de alguma forma, nós também podemos influenciá-los de alguma forma, né? Ou até mesmo influenciar nossos outros companheiros também encarnados, né? Nós dissemos já em princípios anteriores que a verdadeira influência de um espírito sobre outro, ou seja, a ascendência, é ascendência moral. Então, o espírito só é superior a mim se ele for ascendente moralmente mais do que eu. Ou seja, a moral dele é melhor do que a minha. A condição de pensamento, das intenções dele, é melhor do que a minha. Então, eu não preciso achar que o espírito inferior, ele vai exercer poder sobre mim. Ele não vai exercer, a menos que a minha condição mental permita. O grande queixume, a grande reclamação eu sou incapaz de me proteger. Eu não consigo. Nós precisamos deixar de ser pessimistas, porque perto de espírito pessimista, nem os espíritos evoluídos ficam. Pode procurar em Kardec. Nós temos que ser otimistas para que espíritos otimistas estejam próximos a nós. E, volto a dizer, a grande dificuldade é a solidão. Nós não resolvemos os nossos problemas em solidão. Nós resolvemos convivendo na sociedade, convivendo em grupo. E essa mão dupla que você fala, eu acho muito feliz. Se é mão dupla, eu também exerço influência, eu também exerço o meu poder de relação em relação aos outros, desencarnados ou encarnados. Muito legal. Ô, Juliano, essa relação que o Wagner está falando, ela é através do pensamento, né? E esse pensamento, a gente tem o controle dele para poder ter pensamentos bons, pensamentos ruins, né? A gente consegue, então, de certa forma, mudar que tipo de espírito a gente vai atrair por perto, a gente vai ter por perto? Mas não tenha dúvida, né? Primeiro, né? Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, aí Gustavo, a Cris, Wagner, nas suas palavras aí, nessa maestria aí da explicação do Wagner aí, já falou muita coisa que é fundamental. Eu acho que o pensamento, a gente fala do pensamento, a gente tem o costume de pensar, né, que o pensamento é algo que o espírito, né, que vamos dizer assim, obviamente que o espírito produz seus pensamentos, mas a gente não tem a noção de que o pensamento é um atributo do espírito. Nós pensamos continuamente, portanto, nós somos inteligências, somos espíritos, com o E maiúsculo, dentro da obra do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então, é um atributo nosso. Se eu não penso, então eu não sou espírito, eu não sou nada. Né? Então,
para eu ser um espírito com E maiúsculo, eu penso. Então é um atributo essencial a ponto de se confundir com o próprio espírito. Tamanha a relação forte do pensamento, né, desse atributo com a inteligência. Então essa inteligência, e nós somos criados por Deus assim. Então tudo está no pensamento. A ação do pensamento que é a grande potência. O meu pensamento positivo, o meu pensamento em coisas boas, né, elevados, eles vão atrair, né, espíritos da minha condição, como o Wagner falou, compatíveis àquele pensamento, né, aquela nutrição, aquele pensamento que eu vou nutrindo, e espíritos superiores à nossa condição, que vão se aproveitar desses pensamentos para instrução, para intuição e para coisas do tipo, para aproximação, para afinidade, afinização. Então, tudo está no meu pensamento. Do contrário, é a mesma coisa. Quando o meu pensamento em contínuo, ele tende a ser mais negativo, eu pensar coisas ruins, que pensar em maldades e nutrir pensamentos desse tipo, obviamente a atração vai ser compatível com esse tipo de pensamento. Então, e como nós somos pensamento, isso diz muito da nossa moral. Se a minha moral já está mais evoluída, portanto, automaticamente meus pensamentos são mais elevados, porque eu sou o pensamento também. Né? Então, a gente precisa, sim, trabalhar a ação do pensamento e entender que isso é natural. Por isso que Kardec fala da relação. A relação entre espíritos é contínua e recíproca. Contínua e recíproca. E eu não estou falando de espíritos alma, espírito encarnado e espíritos encarnados. Todos os espíritos. Então, achar que nós, como almas hoje, encarnados aqui na Terra, não temos relação com outros espíritos encarnados em pensamento, e não temos relação com espíritos desencarnados em pensamento, seria uma bobagem. Nós temos essas relações, elas são inerentes às nossas condições, é inerente ao desenho que Deus planejou para a gente, para o nosso desenvolvimento, faz parte da nossa vida, faz parte da progressão do espírito. Então, quanto mais pensamentos positivos eu tiver, melhor. Então, não posso me vitimizar nunca. O livre-arbítrio que Deus nos deu, ele permite que eu tenha pensamentos negativos ou positivos. Ele permite que as minhas ações sejam benéficas ou maléficas. Eu tenho essa liberdade de fazer o que eu bem entender. Por lógica, por razão, eu vou fazer aquilo que é melhor para a minha progressão, para o meu desenvolvimento. Ações benéficas, pensamentos positivos, pensamentos elevados. Então, essa seria a lógica. Quando eu faço isso, automaticamente eu vou atrair espíritos compatíveis com esse pensamento e automaticamente eu vou repelir espíritos que não são compatíveis, os seus pensamentos não são compatíveis com esses. Portanto, eu vou repelir espíritos com pensamentos inferiores àqueles que eu tenho. Né? Então, aí eu tenho a repulsão. Então, são forças naturais, né, que existem de atração, de repulsão, de afinidade, mas elas partem de um princípio muito lógico da doutrina, que os espíritos deixaram para a gente muito claro, que o livre-arbítrio ele entra aí com uma potência enorme. Né? Então, eu preciso, sim, ter esses pensamentos positivos. Então, eu preciso gerenciar pensamento, eu preciso mudar pensamentos, eu preciso trabalhar em grupo, porque o grupo vai me ajudando a dominar e mudar esses pensamentos, né, do que individualmente, que às vezes é bem difícil de você sair daqueles pensamentos. Então eu preciso sim da ajuda do outro, porque a gente está vivendo, né, entre várias almas aqui, entre vários espíritos desencarnados. Eu não posso me isolar e achar que o isolamento vai resolver o meu problema e que eu vou vencer tudo sozinho. Não é esse o desenho, não é essa a concepção. A concepção é solidariedade, né, fraternidade. Então eu preciso sim dos outros, conviver com os outros e da ajuda dos outros, né? O que eu não posso é me vitimizar, achar que tudo que me acontece de mal são influências negativas, são outros espíritos, que eles me querem mal, eles querem me subjugar, Não é nesse tipo de pensamento. O pensamento que eu tenho que ter, que a minha responsabilidade, a responsabilidade primeiro é minha, pelo meu livre-arbítrio. E aí eu gerencio meus pensamentos. E quanto mais positivos, melhor. Né? Essa é uma lógica que não dá para a gente fugir.
E ela é muito simples. Quanto mais elevados, positivos, mais eu estudo, mais eu me desenvolvo moralmente, mais eu pratico a caridade, portanto, os meus pensamentos são melhores e, portanto, a atração é diferente e a repulsão também. Ô, Juliana, nos vídeos anteriores a gente falou sobre espíritos superiores, sobre espírito protetor, anjos guardiões, etc. Então, pelo que você está falando aí, a gente tem a capacidade de chegar mais próximo deles, por assim dizer, sabe? Pensar, ter uma afinidade maior com esses espíritos que podem nos ajudar. Aí, sei lá, a pessoa de casa deve estar se perguntando, tá, mas como que é essa comunicação? Como que eles conseguem nos influenciar? Você pode resumir para a gente, assim? Exatamente. O meu pensamento, quando eu elevo o meu pensamento, né, ao Criador, à própria criação, né, a gente sabe que dentro uma ferramenta que a gente tem prontinha para que a gente possa também se conectar e elevar os nossos pensamentos e sair daqueles pensamentos que são mais negativos, é a prece, né? Então, a prece, ela tem três grandes objetivos. Eu posso pedir algo, eu posso agradecer na prece, eu posso louvar, né? Que entender Deus e agradecer pela grandeza de Deus. Então, esses três sentidos da prece, e a prece nada mais que uma ferramenta minha, para que eu possa me conectar com Deus. A prece tem esse objetivo, é a minha ferramenta para conectar o meu pensamento e elevar meu pensamento a Deus. É óbvio que eu vou, né, nesse interim de me conectar com Deus, eu vou me pedir a espíritos amigos, a espíritos mais elevados, inclusive aquele mais elevado que eu, certamente, né, com a única certeza que a gente tem, de um espírito de uma ordem superior a gente, mais elevado que a gente, em ordem, não em classe, né? Então, se eu sou inferior, ele é superior na ordem. Esse espírito que é o anjo da guarda, né? Que é o anjo, né? Que é uma doutrina linda dentro da doutrina espírita, ele zela pela gente. Então, para eu me conectar com ele, para que eu possa agradecê-lo, para que eu possa pedir algo, né? Eu utilizo da prece. Então, essa ferramenta está disponível. Então, para eu me conectar com o meu espírito, né, o meu anjo da guarda, aquele espírito que sempre zela por mim, eu tenho que permitir, né, eu tenho que conseguir conectar com ele. É só através da elevação do pensamento. Tudo está no pensamento. É que no dia a dia é complexo, né? Os problemas materiais que nós passamos, principalmente para a alma, né, para o espírito encarnado como nós. Então, a influência da matéria, os problemas materiais, o dia a dia, a convivência, talvez os nossos pensamentos eles vão mudando, flutuando, né? Mas, na média, eu preciso ter um pensamento mais elevado. E aí, sim, eu dou oportunidade para o meu anjo da guarda me ajudar, me intuir, me dar bons pensamentos, me ajudar nas decisões, né? Eu tenho como me aproximar mais de espíritos que são amigos, protetores, superiores, enfim, né? E eu vou afastar aqueles que porventura querem se vingar ou que desejam que a gente se assemelhe a eles, né? Nas suas inferioridades. E isso depende de mim, né? E é óbvio que eu preciso entender que o meu pensamento é uma potência e ele vai influir sim em qualquer espírito, né? Ele vai relacionar com qualquer espírito, seja encarnado, seja desencarnado ou em ambos. Então, a responsabilidade é nossa. Quando eu penso no livre-arbítrio, eu sei que se eu tiver pensamentos negativos, não é só algo que eu estou fazendo para mim. Eu também posso estar, né, me relacionando com outros espíritos de uma maneira como eu não deveria, negativamente. Então, também posso estar prejudicando o outro. Então, até ter pensamentos negativos é falta de caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Pessoas caridosas que praticam a caridade no sentido mais sublime não têm pensamentos negativos. Uhum. A moral é muito mais elevada, porque o próprio pensamento negativo influi na caridade. Tudo está no pensamento. Não tem como você ter um pensamento negativo e fazer caridade, né? As coisas não se complementam, né? Não se encaixam desse jeito. Ô Cris, na fala do Juliano e do Wagner, ficou muito claro para a gente assim, o poder, né, a potência, a capacidade que nós, enquanto individualidade, temos
para pensar coisas boas, pensar coisas ruins, ter atitudes boas, ter atitudes ruins. Pela lógica, me parece que se a gente colocar mais pessoas juntos, essa potencialidade aumenta, né? Essas capacidades aumentam. É por aí? Com certeza, Gustavo. Sempre que a gente está num grupo, e a gente já comentou isso outras vezes, a importância do estudo em grupo, a importância da convivência em sociedade, que até já foi falado hoje, né? A gente consegue uma força maior. Então, quando nós nos unimos para vibrar por alguém, para fazer uma oração, para fazer um pedido, a intensidade desse pensamento em unidade, ela é muito maior, ela é muito mais forte, né? Então, se eu estou pensando coisas boas e eu me junto a pessoas que estão pensando coisas boas, esse pensamento ele vai ser emitido com muito mais força, com muito mais intensidade, com muito mais potência, né? E isso por quê? Porque quando você tem um grupo que está em comunhão de pensamentos, ou seja, aquele grupo que eles estão querendo a mesma coisa, com o mesmo objetivo, tem sempre uma unidade. Então é como se fosse uma individualidade, assim, só que muito mais forte porque tem vários pensamentos. Né? Então tem a unidade de intenção, de desejo, de vontade, e tudo isso faz com que o pensamento fique muito mais forte. Né? É o pensamento comum que a gente fala, né? E ele está intimamente ligado à lei de afinidade também. Então, quando a gente está num grupo, emitindo pensamentos bons, todos juntos, a gente acaba atraindo também espíritos, espíritos melhores, né? Espíritos superiores, espíritos que são mais, que são bons e que vão nos auxiliar de alguma maneira. Isso também se aplica no outro sentido, Cris. Se a gente estiver junto para fazer maldade, por exemplo, para pensamentos negativos. Também se aplica, claro, né? O pensamento fica mais forte, né? Quando a gente está tudo junto pensando a mesma coisa boa, se a gente se juntar para pensar a mesma coisa ruim, esse pensamento também vai ter mais potência, infelizmente. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, principalmente quando nós estamos cercados de outras pessoas, né? Porque a lei de afinidade fala isso, quando a gente tem um tipo de pensamento, né? A gente vai se afinizar a outros espíritos que têm aquele tipo de pensamento, e aí não só espíritos desencarnados, né? Afinal, todos nós somos espíritos, com E maiúsculo, né? Como vocês estavam falando. Então, a gente vai acabar se afinizando com pessoas. Se a gente reclama demais, tem muitos pensamentos negativos, fatalmente a gente vai acabar interagindo mais com pessoas que têm esse mesmo tipo de pensamento que a gente. E aí, dois pensamentos ou mais juntos, emitindo negatividade, esse pensamento vai se ampliar e atingir muito mais pessoas, atingir né, como é que fala? Nossa, perdi a palavra. Uma abrangência maior. Isso, ele vai ter maior amplitude, maior abrangência, com certeza. Né? Então, aí está a nossa responsabilidade, de além de nós termos que orar, de vigiar os nossos pensamentos, por mais que a gente não exponha eles, a partir do momento que a gente passa a expor os nossos pensamentos, a gente tem mais responsabilidade ainda, uma responsabilidade dobrada, né? Porque a gente vai acabar influenciando as pessoas que estão perto de nós com a nossa fala, que também vão passar a pensar daquela maneira muitas vezes, e essa. Aí já viu, né? Como se você tocasse num dominó e o dominó fosse derrubando outros dominós, né? Então, quando a gente tem um pensamento negativo e guarda pra gente, não é bom, a gente precisa vigiar para a gente ter menos pensamentos negativos. Não é que a gente não vai ter, nós somos espíritos inferiores, nós temos mais pensamentos negativos do que positivos. Mas a gente tem o livre-arbítrio, como o Juliano disse, de escolher mudar o nosso pensamento. Né? Poxa, percebi que eu estou pensando algo ruim, peraí, deixa eu mudar o pensamento, deixa eu ver pelo lado bom. Né? Agora, a partir do momento que a gente fala, que a gente expõe esse pensamento, aí é como se a gente desse um toquinho no dominó e ele fosse derrubando todos os outros. Então, o pensamento vai se amplificando, né? Por assim dizer. Muito legal. Amigos, queria abrir para todos vocês, então, para a gente bater um papo agora. Assim, a gente falou bastante sobre essa influência, essa relação dos espíritos, sobre o livre-arbítrio. O Juliano trouxe legal para a gente. A Cris falou sobre a importância de estar em grupo, mas de forma resumida, assim, quais as dicas que a gente pode dar para o pessoal de casa, sabe? Olha, para a gente mudar nossos pensamentos, para a gente atrair espíritos superiores a nós, o
que a gente pode fazer? Qual que é aquela dica que vai ajudar a pessoa de casa, assim? Tem uma dica super nova, super atual. Orai e vigiai. Né? É uma dica super nova, né? Orai e vigiai. Jesus já dizia. Então, quando o Juliano colocou para nós no mapa mental aqui a vigilância, olha só que a vigilância esteve presente. Quando você começou a falar, Gustavo, quando eu falei, quando o Juliano falou, quando a Cris falou, a vigilância esteve presente. Então, essa questão da vigilância, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas orar e vigiar. Tem momentos que eu não consigo fazer prece. Tem momentos que eu não consigo mudar o meu pensamento. Tem momentos que eu me sinto fraco, eu não consigo mudar nada no meu pensamento. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o Espiritismo nos ensina, e em várias outras ciências nós aprendemos, o meu pensamento é meu mesmo, só eu mando no meu pensamento. Ninguém vai conseguir mandar no meu pensamento. Alguém pode influenciar, alguém pode colaborar, prejudicar de alguma forma, mas a essência do pensamento é minha. Como disse o Juliano, pensamento é atributo do espírito, é dele. Cada um tem o seu. Podem se juntar, aumentar a potência, aumentar a intensidade, aumentar a força. Cada um fala do jeito que quiser. Mas o detalhe é o seguinte: se eu estou fraco, é porque o meu pensamento está fraco. Como é que eu faço para fortalecer o pensamento? Nas preces, eu não consigo fazer prece sozinho, eu procuro ajuda. E nessa questão do vigiar, colocar sempre alguma ferramenta nova, alguma ideia nova. Então, o Espiritismo fala com muita propriedade, e o Juliano já falou, fora da caridade não há salvação. Então, nós vemos que todos os grandes espíritos que passaram pela Terra, além do papel espiritual que eles exerceram fantasticamente no planeta, eles tiveram atividade física. Foram levar pão para quem tem fome, foram prestar caridade para que, então, comece a reciclar, comece a mudar o pensamento, readquirir forças de eu ser dono do meu próprio pensamento. Eu acho que, a partir daí, é só a dica final de cada um dos outros companheiros aí. E tem aquela dica que a gente já deve ter comentado também do Santo Agostinho, né, Wagner? Aquela reflexãozinha que a gente pode ter todos os dias. Puxa, como será que eu agi durante o dia de hoje? Será que eu poderia ter feito algo diferente? Será que eu poderia ter, sei lá, aconteceu algo ruim, mas será que eu poderia ter tido uma outra visão? Então, amanhã, se acontecer isso de novo, eu vou tentar ter essa outra visão, olhar por esse lado bom. E é a partir dessas pequenas reflexões que a gente vai fazendo das nossas atitudes que a gente vai conseguindo modificar cada uma delas, né, ao longo dos dias. Fica aí mais uma diquinha para todos aí. Bom, é isso mesmo. Eu acho que a reflexão ela é importantíssima. Santo Agostinho trouxe, né, para nós, como a Cris falou, a reflexão. Mas a reflexão sem ação não é nada. Então eu preciso agir, né? Então o meu aperfeiçoamento moral só vai se dar a partir do momento que eu tomar ação, né? Que eu começar realmente a mudar pensamento, né? Pôr a minha vontade naquilo, né? Vontade não deixa de ser pensamento, né? A vontade é o pensamento na sua potência máxima. Quando eu coloco vontade em alguma coisa, é porque eu foco o meu pensamento naquilo, eu ponho uma potência de pensamento minha, que é meu, em determinada ação, e é isso a gente chama de vontade. Né? Então é interessante isso, a gente precisa refletir sim, mas analisar essa reflexão, tirar dessa reflexão e agir sobre isso, para que a gente se aperfeiçoe moralmente. Então, vocês viram, né, pessoal? Temos bastante coisa para fazer aí, tem bastante ferramenta para nos ajudar. Então, vamos caminhando para o nosso encerramento do nosso vídeo aqui. Da minha parte, só aqueles recadinhos básicos para vocês se inscreverem no canal, caso vocês não sejam inscritos. Nós estamos com vários outros projetos, então teremos novidades no canal em breve. Se vocês gostaram desse vídeo, que vocês curtam esse vídeo, comentem aí embaixo alguma coisa que a gente poderia ter falado, alguma coisa que ficou meio no ar, que a gente pode exemplificar melhor da próxima vez. Então, todos os seus comentários são importantes para nós. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando aí. Fique à vontade, amigos, para se despedir da turma de casa. Muito obrigada, espectadores, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Obrigado, até o próximo vídeo também. Valeu.